Antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você acompanha todas as histórias e continuações. A Jung-Woo sempre sonhou em se tornar poderoso o suficiente para conquistar Murin. A cena o mostra em meio a um campo de batalha repleto de enormes crateras e cadáveres. Um soldado gravemente ferido, empalado em uma lança, amaldiçoou a Jung-Woo e o chamou de vilão. O soldado perguntou se ele não temia Deus depois de matar tantas pessoas. O vilão riu com a pergunta e argumentou friamente que não fez nada de errado, então não tinha por que temer nada, pois estava apenas usando a força que conquistou com muito esforço e trabalho duro. A Jung-Woo declarou que finalmente conquistou seu sonho e que, acima de tudo, aproveitou cada momento vivido como humano. Logo após dizer isso, ele teve seu primeiro encontro com Shin Hyun. Hyun gritou, exigindo saber como o vilão podia agir de forma desumana sendo ele próprio humano. Shin Hyun avançou para atacar a Jung-Woo, dando início ao confronto entre os dois. Seus poderosos golpes colidiram violentamente, abrindo uma enorme cratera no chão. O vilão franziu o rosto ao ser atingido pelo golpe do herói. Shin Hyun o condenava como pura maldade e declarava que ele, Shin Hyun, jurou erradicar todo o mal. Ele desferiu mais um golpe explosivo que sacudiu o campo de batalha. Aquela foi uma luta brutal entre os dois, mas a Jung-Woo tinha confiança em suas habilidades. Enquanto as explosões continuavam, o rumo da briga mudou e Shin Hyun começou a ser pressionado para ficar mais na defensiva. A Jung-Woo avançava em sua direção sem dar qualquer tempo de descanso para seu rival. No entanto, durante aquele momento intenso, a Jung-Woo acabou se descuidando. Aproveitando a brecha, Shin Hyun avançou rapidamente pelas costas do vilão. O herói o imobilizou por trás, o surpreendendo e impedindo que ele tivesse qualquer reação. Shin Hyun o chamou de personificação do mal e proclamou que o arrastaria ao inferno com a retribuição celestial. O vilão respondeu que não iria ficar parado aceitando aquela punição e amaldiçoou Shin Hyun enquanto lutava para se soltar. Shin Hyun era um homem de caráter. E era por isso que ele escolheu um método altamente altruísta e nobre se sacrificando para vencer a Jung-Woo. Uma grande explosão em formato de uma esfera de luz começou a se expandir sobre a paisagem nevada da montanha. A luz cresceu até formar uma enorme cúpula, prestes a apagar tudo. Mas apesar desse acontecimento, a Jung-Woo ainda assim não conseguia abandonar seu sonho. Em outra vida, sob o céu iluminado pela lua, ele liderava um exército que avançava contra uma fortaleza. Após reencarnar como a personificação do mal, ele voltou a sonhar com a conquista de Murin. Agora como um líder musculoso, ele avançava com suas forças, jurando jamais sofrer uma derrota novamente. Como o patriarca da seita do Cavalo Celestial, acreditava estar a um passo de se tornar uma divindade. Porém, seu avanço contra as tropas foi interrompido, Shin Hyun reapareceu e o sangue do seu exército jorrou pelo ar. Os corpos picotados dos soldados da seita do Cavalo Celestial voavam ao seu redor. O soberano absoluto da espada, Shin Hyun, mais uma vez bloqueou o caminho do vilão. O vilão, agora mais forte e mais monstruoso, jurou que não permitiria que a história se repetisse. Agora ele estava mais poderoso e avançou sem hesitação em direção ao herói. As trocas de golpes eram tão rápidas que deixavam apenas um rastro de energia. O duelo estilhaçou os telhados em uma cadeia de explosões. As rajadas criaram um túnel de destruição pelos edifícios. Ainda assim, apesar de ter conseguido matar o herói naquela vida, o desfecho não foi como esperava. Ele percebeu tarde demais e sem acreditar que a espada de Shin Hyun havia sido secretamente envolta de veneno. Sangrando, ele condenou o herói por usar um método tão covarde para matá-lo. Shin Hyun continuou a impedir a Jung-Woo em todas as vezes em que ele renasceu como a personificação do mal. Na sua quinta vida, ele se tornou o temível líder da seita do sangue, conhecido como o Deus do Sangue. Para evitar repetir os erros das suas vidas anteriores, começou a expandir seu poder esmagando um por um, começando pelas fronteiras. Batalhas se sucediam enquanto suas forças enfrentavam e dizimavam exércitos. A Jung-Woo treinou até atingir o ponto da transcendência apenas para derrotar Shin Hyun. Seu poder avassalador devastava o campo de batalha onde pisava, dilacerando completamente os corpos dos inimigos e fazendo com que qualquer rastro deles sumissem. Mas Shin Hyun de repente apareceu de novo e o atacou enquanto o insultava de lixo maldito. O vilão sorriu, dizendo estar farto de ver Shin Hyun de novo. Suas técnicas colidiram em feixes espirais enquanto os dois gritavam desejando matar um ao outro. O vilão disse confiante de que, desta vez,
A história não iria se repetir. Shinryeon avançou acertando um golpe no estômago do vilão. Ambos disputaram o controle da espada em uma luta agarrados no cabo da arma. A Young-woo ordenou que o herói admitisse a derrota, enquanto Shinryeon insistia que a batalha só terminaria quando o vilão parasse de vez. O vilão, furioso, perguntou por que o herói sempre se intrometia com ele e o acusou de ter um problema mental. Mas Shinryeon respondeu que se ele não fizesse isso, ninguém mais iria conseguir parar a personificação do mal. O vilão esmagou com a própria mão a espada em pedaços. Enfurecido, a Young-woo chutou o herói para longe gritando que o maldito o deixasse em paz. Shinryeon foi deslizando para trás enquanto parava distante. O vilão avançou enfurecido contra ele, gritando que o herói estava acabado. O poderoso golpe destruiu completamente o terreno ao redor. Após a poeira baixar, era possível ver que o vilão havia conseguido cravar sua espada no peito do herói. A Young-woo sorriu maliciosamente dizendo que a vitória era dele. Ryeon, enfraquecido, apenas respondeu que o vilão o forçou a usar uma última medida drástica. Young-woo ficou em alerta quando de repente sentiu o cheiro de queimado. O herói o agarrou com toda a força impedindo que o vilão conseguisse escapar dali. Shinryeon explicou que apenas um golpe desesperado poderia varrer o vilão do mapa. Aquele lugar seria enterrado a centenas de metros abaixo do Monte Cheonmumo quando usasse seu ataque dos 1000 relâmpagos. O vilão, com ódio, perguntou se o herói realmente pretendia lutar até o fim. Sorrindo serenamente, Shinryeon respondeu que, claro que sim. A Young-woo, enraivecido, pensou que o herói era um alucinado. Ele preferia sair dali com vida e não conseguia entender a calma do seu inimigo. Shinryeon disse calmamente que aceitar o próprio destino era o melhor a se fazer. O vilão gritou em negação enquanto o chão se partia violentamente ao redor dos dois inimigos. A energia destrutiva se irradiava para fora em uma área cada vez maior. A explosão foi tão grande que a cadeia de montanhas ao redor foi obliterada. Em seus últimos pensamentos, o vilão só conseguia pensar que era impossível. Ele não conseguia acreditar que iria morrer. Enquanto a explosão do poderoso golpe se expandia e o vazio branco engolia tudo, o vilão lamentou morrer da mesma forma mais uma vez. A Young-woo renasceu pela sexta vez em sua conquista pelo Murin. E desde o início, ainda como um bebê, ele já buscava cultivar seu QI. Anos depois, em outro ambiente, um outro bebê chorava alto. No mundo moderno, uma mulher carregando seu bebê perguntava onde foi parar seu filho mais velho, a Young-woo. Ela tinha chegado assim que o jardim de infância tinha acabado, mas não o encontrou. Caminhando pela cidade, ela murmurava que quando encontrar Young-woo, ele iria receber mais do que uma bronca. Neste momento, um anúncio foi transmitido da sala de controle por toda a cidade informando que um portal dimensional se abriu em Govoldon. A transmissão acrescentou que um demônio de categoria 8 emergiu do portal. Em breve a associação de singulares chegariam ao local, mas até lá foi ordenado a evacuação dos cidadãos para um abrigo próximo. Enquanto o portal se abria e as pessoas fugiam, a mãe entrou em pânico pela segurança de Young-woo pensando que precisava achá-lo rapidamente. De repente, um arranha-céu próximo foi atingido e começou a desabar, chocando a multidão. As pessoas gritavam e corriam enquanto a mãe ficou paralisada com seu bebê no colo. O impacto da construção estremeceu os arredores, causando estragos por toda a área. Um enorme demônio semelhante a um dragão apareceu atrás do prédio que tinha caído, rugindo. Ele começou a andar sobre a cidade devastando tudo na sua frente. Entre os escombros, sobreviventes gemiam de dor. A mãe ferida, ainda segurando seu bebê, lutava para se mover. Quase sem consciência, ela insistia que ainda precisa encontrar a Young-woo. Mas então ela desabou enquanto protegia seu bebê com o próprio corpo. Nessa hora, um par de botas se aproximou da mãe e do filho caídos. Um homem usando um colete vermelho apareceu sorrindo bastante, empunhando uma espada e um saco. Os sobreviventes o reconheceram animados como um singular e imploraram que matasse o demônio e o salvasse. O singular gritou irritado para que todos se calem, dizendo que não estava ali para matar demônios e nem salvar ninguém. Os sobreviventes esperançosos o encaram em silêncio chocado e sem entender a situação. Um homem protestou que, como singular, eles foram treinados para derrotar o mal, mas o singular descartou a ideia com uma risada. Sorrindo com arrogância, ele apertou o saco com força e o girou sugando todas as cédulas de dinheiro que estavam espalhadas pela região. Ele gritou que todos dessem uma olhada naquilo. Ele se vangloriava de que a sorte estava do lado dele, pois o monstro convenientemente destruiu um banco.
Todos reagiram com incredulidade por ver um singular roubando um banco, enquanto diziam que todos eles pagavam uma fortuna de impostos para a associação de singulares. Quando os sobreviventes continuaram reclamando, ele os atacou violentamente, ordenando que ficassem quietos. O singular provocou dizendo que a associação de singulares não combatia o mal de graça. Um homem ferido jurou denunciar sua brutalidade e dizer para todos os noticiários. O singular respondeu com mais um golpe devastador, os mandando que calassem a boca e morressem logo. Ele murmurava sombriamente que iria matar a todos depois de lidar com o demônio. Sonhando acordado, gritou que quando ele vencer o demônio, ele seria considerado um grande herói e iria ganhar mais uma montanha de dinheiro. De repente, An Jung-woo disse que o singular não conseguiria fazer isso, ele iria morrer antes disso acontecer. Jung-woo apareceu calmamente diante dele entre as ruínas. O singular riu do aviso do menino, se gabando de que um mero demônio de categoria 8 não conseguiria matá-lo. An Jung-woo corrigiu, afirmando que o demônio não era de categoria 8. O singular, inquieto, perguntou o que o menino queria dizer com isso. O enorme demônio dragão estava exatamente atrás dele, revelando sua verdadeira e aterrorizante presença. Horrorizado, o singular percebeu que o monstro realmente não era categoria 8, devia ser pelo menos de categoria 6. Nesse momento, a sala de controle confirmou pela transmissão que um demônio de categoria 6 emergiu do portal e ordenou a evacuação imediata de todos. De repente, uma explosão gigantesca ocorreu entre os prédios. O singular foi arremessado violentamente contra a parede e acabou derrotado e morto com um único golpe do demônio. O dragão rugiu em direção a An Jung-woo, que permaneceu impassível diante dele. Jung-woo advertiu o demônio para não ultrapassar seus limites. Ele o repreendeu por assustar sua família que estava inconsciente atrás dele. O dragão avançou com outro rugido desferindo um poderoso golpe em direção ao menino. An Jung-woo calmamente admitiu que o demônio era poderoso, mas na sua vida passada, lidar com um dragão como aquele demônio nem valeria ser mencionado, e então lançou um poderoso contra-ataque. Os olhos do dragão se arregalaram de choque enquanto o poderoso golpe ia o rasgando completamente. O golpe foi tão forte que obliterou completamente a carne do monstro. Olhando para o cadáver, o menino reclamou que, apesar de estar treinando arduamente, ainda estava apenas na categoria 2. An Jung-woo decidiu que precisava se empenhar mais ainda desta vez. Nesta nova vida, quando ele encontrasse com Shin Hyeon, Jung-woo não permitiria que Shin Hyeon vencesse outra vez. Aí, o que achou da história? Deixa nos comentários suas dicas ou qual obra você quer que eu traga. Quem sabe a próxima escolha não é a sua.